Bom dia, maravilhosa! Bem-vinda à live, seja bem-vinda à live. Venha ativar a sua autoestima, venha avançar a sua consciência na live da maravilhosa. Antes de tudo, eu quero falar para você, mulher, que entrou nessa live e está passando por alguma situação de violência doméstica, que essa situação não define você, quem você é. Você está olhando para uma mulher que sofreu vários tipos de violência, de abuso e conseguiu vencer todos eles. E não será diferente com você. É isso. Estou aqui com o Dr. Vitor Jesus. E aí, Vitor? E aí, tudo bem, Tati? Agradeço aí de novo, mais um convite aí pra gente falar desse tema tão importante, né? Que tá assim, é um tema sempre muito atual, né? Porque isso. A luta já é muito antiga, mas o tema é sempre muito isso atual. Aí. É antigo e atual. Vitor, é uma bênção estar aqui com você. O Dr. Vitor Jesus, ele está aqui para trazer mais clareza para esse tema. Ele faz parte da Comissão de Direito Constitucional da OAB, pós-graduado em Direitos Humanos, tem 2 artigos científicos publicados em Portugal. E é uma bênção ter ele aqui com a gente, né? Para a gente poder ter um avanço de consciência, para a gente poder entender melhor sobre os nossos direitos, né, Vitor? Sim, com certeza. Assim, esse trabalho que você vem fazendo é muito importante, né? Porque, assim, como é um tema de muito pouca visibilidade, é muito importante a gente trazer isso publicamente, porque geralmente a violência doméstica é uma situação muito oculta, né? Isso então aí, fica muito difícil, até para quem sofre esse tipo de coisa, falar. Então esse trabalho que você vem fazendo aí nos últimos anos é um trabalho extremamente importante, tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres ainda a superar esses desafios aí. Encorajar as mulheres a ir para o mais, né? Como eu falei, a situação, se você entrou nessa live porque você está numa situação de violência doméstica, eu vou falar novamente, isso não define, a situação que você está passando não define você. E mais uma vez, você está falando com uma mulher que sofreu vários tipos de abuso, violência doméstica e venceu todas elas, e você também vai vencer. Então vamos entrar no tema: violência contra a mulher, violência doméstica, tem saída? Esse é o nosso tema. É um desafio levantar esse tema, mas antes de qualquer coisa, eu vou contar um pouco da história da mulher brasileira contra a violência doméstica. O Vitor vai saber, né? Mas eu vou tentar para você, mulher. Você sabe quando que nós conquistamos o direito de votar? Você sabe quando que nós conquistamos o direito de votar? O nosso direito de votar foi conquistado em 1932. Em 1932 veio essa conquista, essa grande conquista. E depois, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, a mulher começou a se movimentar para ir para o mercado de trabalho. Aí não tinha mais só aquela questão da mulher dentro de casa, né? A mulher, ela começa a assumir algumas profissões e começa a ir para o mercado de trabalho. E nos anos de 1970 também aconteceu uma coisa muito grandiosa no Brasil. Houve 2 assassinatos célebres, da Ângela Diniz e da Cláudia Lecim. Essas mulheres, elas foram assassinadas na década de 70. E a imprensa, na época, ela espalhou a notícia desses assassinatos. Mas a mesma imprensa, Vitor, que espalhou a notícia do assassinato, foi a imprensa também que colocou os assassinos como vítima. Eles eram vítimas do amor. Uau! Vítimas do amor. E aí nasce um movimento em defesa da mulher. Mulheres crescem com outras mulheres. As mulheres, eu creio, se eu vivesse na época, né, eu ia olhar eu creio que uma olhou para a outra e falou assim: cara, a gente pode ser a próxima. E é isso que vai acontecer se a gente morrer de um crime passional.
as pessoas vão falar que mataram a gente por amor. E aí as mulheres iniciam um movimento, e esse movimento tem um slogan que fala: quem ama não mata. Mas ainda em 1900, na década de 70, não houve muita evolução na lei e nem muita evolução jurídica. Aí a gente entra na década de 80. Na década de 80, sim, é criada uma excelente ferramenta em defesa da mulher. A primeira delegacia em defesa da mulher, a primeira delegacia da mulher. Nos anos 80 também acontece um fenômeno acadêmico. Começa a discutir a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, em palestras, seminários, faculdades. Nos anos 80 acabou aquela história, né, Vitor, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Acabou, nos anos 80 acabou essa história. Começa a ir para faculdade, começa a ir para seminários, começa a ter palestras sobre a violência doméstica. A vida, viver, é direito de todos. A vida é direito de todos. Porém, apenas em 2006, a mulher brasileira conquistou o direito de viver e viver sem violência, através da Lei Maria da Penha. E é nesse tema que nós vamos entrar hoje. Em torno de 70% de nós, mulheres, não sabemos os nossos direitos dentro da Lei Maria da Penha. E hoje eu trouxe o Vitor para nos mostrar o caminho, que existe um caminho de solução para quem vive esse tipo de violência, para quem passa por esse tipo de violência. Exatamente isso que você falou, porque o que acontece? Na verdade, esses direitos, todo direito ele não surge do nada, assim. Não é ninguém que cria uma legislação do nada. Para ser criada uma legislação, precisa ter realmente uma necessidade pública social. E essa necessidade pública social para criar essa legislação Maria da Penha, ela já vem de muito antes. Como você falou, assim, as mulheres, ser mulher no século XX no Brasil era muito perigoso, né? Você não tinha direito nenhum. Você tinha muitos deveres como mulher, mas você não tinha direito nenhum. Então foram vários pontos de luta que eu espero que a gente tenha a oportunidade de trazer aqui hoje, dessa evolução histórica, porque eu vejo que, como eu sou da área dos direitos humanos, direito internacional, os direitos humanos ele nasce no direito internacional. Porque qual que era a ideia? Se você é mulher no Brasil, se você é mulher na África, se você é mulher nos Estados Unidos, não importa, você tem que ter os seus direitos garantidos. Então nada mais justo do que seja internacional essa proteção. Então eu espero trazer aqui hoje também um pouco desse contexto histórico para que as pessoas entendam tudo o que aconteceu e tudo o que passou até chegar na data de hoje. Não como se para entender que não foi uma coisa fácil ter a legislação Maria da Penha, entendeu? Em que pese ela ter sido ali quase assassinada, né, ter levado tiros do próprio marido e tal, a luta ela já se arrasta de muito antes, até chegar nesse ponto crítico, né? Que aí era um ponto que não dava mais, tinha que ser criada uma legislação específica e foi criada. Então o que eu quero buscar aqui hoje é trazer também esse ponto das mulheres entenderem a importância que essas legislações hoje, a delegacia da mulher, os órgãos públicos, eles trazem pra gente, porque é muito fácil esse tipo de coisa mudar se a gente não tomar cuidado. Por exemplo, você pega hoje estados, nações ali, como por exemplo Israel, a área da Palestina, se você fazer uma análise histórica dos períodos, você vai ver que em determinado período as mulheres podiam trabalhar. Passava 30 anos, as mulheres não podem mais, não podem nem sair na rua. Passa mais 20 anos, agora as mulheres podem de novo. Passa mais 10 anos, entendeu? Uau. Hoje as mulheres não podem nem sair desacompanhadas do marido, entende? Uau. Então se a gente não tomar cuidado, a gente achar que a gente chegou num ponto onde está tudo garantido, a coisa ela acaba se complicando. Então é importante a gente saber de toda a luta histórica e todos os direitos que a gente tem, que são direitos. Não são coisas que o Estado, não são legislações que o Estado ele simplesmente ele garante para você porque ele quer. É uma coisa que você lutou para você ter, entendeu? Inclusive a Maria da Penha, ela precisou recorrer
ela precisou recorrer a um governo, né, algo além do Brasil, né? Exatamente, que foi uma corte, né? A Corte Internacional de Isso, Direitos ela Humanos. Precisou recorrer a uma corte fora do Brasil. E o Brasil, inclusive, foi responsabilizado por essa omissão contra a violência. É uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Acham que a Maria da Penha sofreu violência e depois foi feita a legislação. Não foi assim. Ela teve que buscar internacionalmente uma responsabilização do próprio Brasil, porque o Brasil não tinha legislação específica para isso. Então, além dela não conseguir buscar auxílio aqui no Brasil, ela se viu obrigada a ir buscar internacionalmente. E aí o Brasil foi responsabilizado e só depois disso veio a legislação da Maria da Penha. E hoje, mulher, é uma questão de honra você ter conhecimento da Lei Maria da Penha, é uma questão de honra. Olha a quantidade de mulheres que precisaram sofrer, morrer, para que hoje a gente pudesse escolher. É uma questão de honra, eu acho que toda mulher... Aí tem pessoas que pensam, não, isso não é uma questão jurídica, isso é coisa de advogado, é coisa do povo da lei. Não, é algo que vai além disso. Toda mulher precisa ter essa informação, porque, como o Vitor já disse para mim em algumas reuniões, a qualquer momento você pode precisar da Lei Maria da Penha. Então você precisa ter conhecimento dos seus direitos dentro dela. Exatamente, aquela história, é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber, né? Isso aí. Dando uma pausa aqui, eu vou pedir para você que está assistindo a nossa live, são 122 pessoas, não tem esse aviãozinho aqui? Pega esse aviãozinho e envia essa live para outras pessoas, ajuda essa informação a alcançar mais mulheres, mais pessoas, para que a violência contra a mulher venha diminuir através dessa informação, para que as mulheres possam sair também da situação de violência através da informação que nos será passada aqui hoje. Então pega aqui o aviãozinho, clica aqui no aviãozinho e envia essa live para alcançar mais pessoas. Perfeito. Que aí a gente vai conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, né? Que é o nosso objetivo. Isso aí, Vitor. Podemos entrar nas perguntas. Temos perguntas, Léo? Tem uma pergunta aqui, inclusive, do chat, tá? Que é a Miss Souza Beauty, que ela pergunta assim: gostaria de saber sobre um assunto atual, no caso, a Isa cantora. Pode considerar que ela sofreu um tipo de violência, estando grávida e ter sido traída pelo marido? Olha, uma questão muito de entendimento judicial isso, porque o que acontece? Antigamente, essa questão da traição, ela era tida como ilegal. Só que o que acontece? O nosso país, ele é um país que ele sempre, como a gente sabe, a gente acabou de falar, ele preconizou a vontade dos homens em detrimento das mulheres. Então, quando que essa questão da traição deixou de ser ilegal no Brasil? Quando as pessoas notaram que quem mais fazia isso eram os homens, né? Uau! E aí agora não pode mais ser ilegal, porque quem faz mais isso é os homens, então não é mais ilegal. O que poderia ensejar aí nesse caso seria no máximo uma violência psicológica, mas aí eu entenderia como se fosse um dano moral, entendeu? Assim, era uma pessoa pública, ela foi desmoralizada publicamente, eu entenderia como um dano moral. O dano moral ele é ilegal, mas não seria um crime, né? Então nesse caso, para ser caracterizado uma violência, ela teria que realmente ter sofrido algum aspecto psicológico, uma violência psicológica por parte dele. Para você configurar crime, você precisa de alguns requisitos, né? Que é a culpabilidade, são coisas mais técnicas assim. Então seria algo como se fosse da vontade dele mesmo de violentar ela psicologicamente. Sim, Vitor, entrando no que você falou sobre a questão dos homens, hoje nós estamos em torno de um pouco mais de 50%, né? Nós mulheres correspondemos aí a mais de 50% do eleitorado, aí das pessoas que vão votar na urna, porém ainda 90%, mais de 90% dos eleitos são homens. Exatamente. São homens. Exatamente. Por isso que as leis, elas sempre estão favorecendo os homens, porque são os homens que ainda fazem as leis, porque eles ainda são os mais votados. Porque é aquela história, se a gente tem que sempre lembrar que
que o poder legislativo ele é o poder que ele representa o povo, o poder legislativo e executivo, né, no caso. E assim, ele é os poderes que representam o povo. Se só tem homens lá, a nossa população é só de homens, só representa os interesses dos homens. Porque é realmente uma questão difícil de você saber quais são as demandas de um determinado grupo se você não faz parte daquele grupo. É uma questão difícil. A gente que é da área, a gente tem que estudar muito para poder saber esse tipo de coisa. Só uma mulher pensa e sente como outra mulher. Então, só uma mulher sabe a dor de uma outra mulher. Então, é muito importante ter mulheres representando outras mulheres, falando por outras mulheres por esse motivo, porque o homem, ele pensa e sente como um homem, então ele vai levantar leis e questões que vai trazer benefício para eles, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes vai acontecer isso, então é preciso ter mais mulheres também no poder para que a gente possa ter leis com esse olhar. Como foi a delegacia da mulher, foi algo muito tremendo, porque ali a sociedade, tudo ali ficou bem entendido, Vitor, que o homem, quando ele sofre a violência, ele sofre no meio urbano. E a mulher, quando ela sofre a violência dentro de casa, dentro do lar, dentro do ambiente seguro dela. Então, entendeu que precisava de uma ferramenta diferente para a mulher. Mas isso só na década de 80. Exatamente. É muito pouco tempo, muito pouco tempo. É muito pouco tempo, e se a gente for lembrar que a legislação, via de regra no Brasil, acontece dela ser publicada e promulgada e ela só começar a funcionar décadas para frente, é muito pouco tempo mesmo. Muito entendeu? pouco Que começou a funcionar de fato. Assim, Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha que a gente tem hoje, viaturas e policiais especializados só para cuidar disso, é coisa muito nova. Então tem muita coisa que tem que mudar e melhorar ainda. Por isso que é importante esse debate. É isso aí. Tem outra pergunta? Então, abrimos a caixinha de perguntas ontem e nós tivemos mais de 30 perguntas, tá, das suas seguidoras. E eu vou estar perguntando algumas que inclusive bastante são parecidas, tá? Então eu não vou dar nem o nome de uma seguidora, porque realmente é a mesma pergunta de uma outra seguidora, tá? E eu dei uma leve filtrada, tá? A pergunta é aqui: o que pode ser considerado violência doméstica? Olha, violência doméstica, ela tem alguns aspectos. Por quê? Não significa que a violência doméstica ela foi cometida somente dentro da sua casa. A gente tem essa ideia, né? Muito da semântica da palavra. Doméstico, casa, mas isso não significa. Ela pode ser cometida pelo seu companheiro em qualquer lugar que vocês estejam. Então você tem violência psicológica, violência física, violência patrimonial, que são violências que a Lei Maria da Penha descreve pra gente. Então a violência psicológica, ele tá te coagindo, tá te ameaçando, acontece muito. Violência física, que é ela que chega naquele ponto de realmente te agredir, né, fisicamente, te causar algum tipo de lesão ali. Violência patrimonial é quando ele administra o seu dinheiro, os seus bens, né, ou impede você de fazer isso, que é um outro ponto que eu também quero entrar aqui hoje. Que pese a gente esteja falando de violência física, mas eu acho que cabe para a gente falar isso hoje também. A gente tem a violência sexual, que é uma das mais graves aí, e o que muita gente não sabe, inclusive, é que existe sim violência sexual entre marido e mulher. As pessoas acham que não, né? Que como é marido e mulher não tem problema nenhum, mas existe sim violência sexual contra marido e mulher. Então todas essas coisas vão caracterizar a violência doméstica, caracterizar esse crime, né? E aí a pena vai depender de qual tipo de violência, o que aconteceu no caso específico, porque você tem várias agravantes, qualificadoras, são coisas mais específicas que o nosso Código Penal e a Lei Maria da Penha trazem pra gente, porque justamente viu a necessidade de ser criada uma pena mais grave para esse tipo de crime, né? Aproveitando esse gancho, como que funciona a medida protetiva? A medida protetiva ela é uma das medidas mais importantes que a mulher ela vai ter na hora dela buscar a segurança ali contra o parceiro, ou quem esteja violentando dentro de casa. Pode ser que nem seja o parceiro, pode ser que seja algum outro membro da família. Também ocorre isso. Então, como funciona a medida protetiva? Você busca primeiro a delegacia da mulher, hoje, né, que aqui em Volta Redonda a gente tem a delegacia da mulher,
ali na Nossa Senhora das Graças, se eu não me engano, e aí você faz esse relato da violência que aconteceu contra você. E Volta Redonda é um exemplo perfeito para a gente tratar disso, porque quando você solicita uma medida protetiva na polícia, lá na Delegacia da Mulher, em tese, pela lei, o juiz ele tem 48 horas para ele poder conceder a medida protetiva. E aí, uma das medidas é, por exemplo, o afastamento do violentador ali do lar, o impedimento dele se aproximar de você, o impedimento dele entrar em contato com você, o impedimento dele frequentar os mesmos lugares que você frequenta. Então o juiz ele vai determinar isso tudo para poder justamente afastar o agressor nesse período de investigação para te deixar um pouco mais segura. E Volta Redonda tem um projeto muito interessante de iniciativa de um juiz daqui, que se chama Projeto Violeta. Como é que funciona esse projeto Violeta? Você faz o pedido da medida protetiva e em até 4 horas você já tem a decisão. Então você chegou na delegacia, Uau. às vezes você nem sai da delegacia e o pedido ele já foi deferido, já foi concedido. Uau. Entendeu? Que quanto mais celeridade, mais proteção, né? Então a medida protetiva ela funciona assim. É claro que tem todos esses aspectos de caso a caso. Certa vez eu peguei um caso de que os dois estudavam juntos. E o juiz ele considerou uma medida protetiva de que o agressor não poderia chegar perto dela a menos de 100 metros. Então como é que faz se os dois estudam juntos? E aí tem toda essa complexidade de que agora como é que vai fazer? E só tinha uma turma, não dava para trocar de horário. Então são coisas específicas que vai de caso a caso. E é muito importante buscar, né? Porque só a delegacia e o judiciário pode fazer isso. Vitor, uma pergunta que foi feita ali e eu gostaria muito que fosse respondida a pessoa mulher, ela sofreu agressão. Na hora, uma boa parte das mulheres, elas encontram um desafio na hora de gerar o boletim de ocorrência, na hora de ir lá na delegacia, falar com a pessoa que está atendendo. E muitas relatam a mesma coisa. O que você fez para ele te bater? Vai embora para casa, ele estava de cabeça quente, pensa melhor, você quer realmente fazer o registro? Então, as mulheres, elas encontram essa barreira nos atendentes. Ainda algumas, assim, muitas mulheres reclamando desse tipo de situação. A mulher que está assistindo a gente, Vitor, ela foi na delegacia, ela quer registrar o boletim de ocorrência e ela é recebida dessa forma, o que ela deve fazer? Então, o que acontece? Hoje, essa questão da Maria da Penha, essa questão de violência doméstica é um tema tão relevante que não é só a delegacia que tem essa função de fazer esse registro, essas reclamações, para poder resolver esse problema. Então, infelizmente, acontece muito mesmo, de você chegar na delegacia de repente e você for mal atendida, ou então você ir para casa sem resolver o seu problema e as coisas piorarem bastante. Porque aí, de repente, o seu parceiro fica sabendo que você foi na delegacia e você não tem nenhum registro depois disso para você poder se resguardar. Então, o que acontece? Nós temos no Brasil hoje, além dos 3 poderes que a gente já falou aqui, a gente tem a delegacia também, a delegacia especializada na violência contra a mulher, mas a gente também tem o Ministério Público. A gente, além de ter o Ministério Público, a gente tem a Defensoria Pública e a gente tem a própria OAB, que tem a comissão, as comissões lá. Então, se você foi mal atendida, não foi prestado um serviço para você na delegacia da mulher e você se sente violada, sente que você está correndo um risco, você pode procurar o próprio Ministério Público, que o Ministério Público também pode requerer medida protetiva. O Ministério Público ele pode diretamente solicitar ao juiz, pode procurar a Defensoria Pública ou pode procurar a OAB também, que disponibiliza atendimento. O Ministério Público eu procuro no fórum? O Ministério Público aqui em Volta Redonda fica do lado do fórum, é um prédiozinho vermelho. E ali você tem a promotoria de direito de família, né? A promotoria criminal, que vai cuidar desse caso dependendo do tipo de violência. Se a mulher não quiser ir na delegacia, ela pode ir direto lá? Pode ir direto lá. Até uma das perguntas era, eu posso denunciar uma violência em qualquer delegacia? Então, qualquer delegacia você pode. No direito a gente tem o princípio da especialidade. Então o que acontece? Se você tem uma delegacia da mulher na sua cidade, o ideal era que fosse feito o registro na delegacia da mulher, porque é ele que vai cuidar desses trâmites todos. Então, se provavelmente tem delegacia da mulher, tem delegacia a geral, que a gente diz, né? Se você registrar na delegacia comum, ou eles vão te encaminhar para a delegacia da mulher, ou eles vão remeter o seu registro à delegacia da mulher. Então, de qualquer jeito, seria processado lá.
digamos assim. Agora, se não tem delegacia da mulher na sua cidade, que a gente sabe que não são todas as cidades que tem, você pode fazer esse registro em qualquer delegacia que é crime do mesmo jeito, não muda nada. Aproveitando esse gancho que também é importante, só o relato verbal é o suficiente para fazer uma denúncia? Sim, com certeza. Só o relato verbal é o suficiente para você fazer uma denúncia e não necessariamente só o relato verbal da vítima, tá? Você pode fazer denúncias em relação a terceiros também. Se você viu uma violência doméstica acontecendo e você quer fazer essa denúncia, você pode fazer. É claro que assim, num processo judicial, porque isso vira processo judicial, necessariamente tem a fase de produção de provas. Então, a prova oral, em que pese ali o depoimento da vítima seja muito importante, é necessário o depoimento de testemunhas também, que foi, inclusive, muito crucial no caso da Maria da Penha. Isso aí. O depoimento das testemunhas e o próprio exame de corpo de delito, né, que a polícia encaminha para poder fazer. Então, para você fazer a denúncia, o depoimento verbal é o suficiente. Mas para o processo prosseguir e você ter a concretização ali, a concretização da pena, das medidas, é necessário testemunha, esse tipo de coisa. E é preciso, por acaso, ser acompanhado de algum advogado para fazer a denúncia? Não, não é necessariamente você precisa de um advogado para fazer a denúncia. Tá? Eu aconselharia a busca de um advogado ou da Defensoria Pública, se for o caso, a título de orientação. Mas o que acontece? A violência doméstica, quando ela se torna processo, a gente fala que é uma ação penal pública. Então, na verdade, o titular da ação penal vai ser o Ministério Público. Se você quiser desistir da ação, você não pode desistir, porque o titular é o Ministério Público. Então, teoricamente, você não pode desistir de algo que não é mais seu. O Ministério Público é dono do processo, porque como é um crime de relevância total, o Ministério Público vai tomar conta disso. Então, a partir do momento que você fez a denúncia, fez a investigação, depois o inquérito foi para o MP e virou processo, aí é do MP. Entende? Então, não necessariamente você precisa de um advogado. O MP ele faz esse trabalho. É bacana ouvir, Vitor, toda essa informação que você está passando, porque muitas pessoas diminuem a questão da violência contra a mulher. E você vê toda uma movimentação, que existe toda uma movimentação para que a mulher ela tenha ali um acolhimento, para que a mulher tenha um apoio. Mas a mentalidade, a linha de raciocínio, eu vou colocar assim, né? A linha de raciocínio de muitas pessoas ainda está aí na questão do preconceito, né? Sim. Na questão do preconceito. E você vê como que já desenvolveram tantas coisas, né? Para que isso viesse ser, para que tivesse assim, um olhar diferente. É uma situação que precisa de um olhar diferente, que precisa de um atendimento rápido, né? Que bacana ouvir essas informações, e muitas das vezes você, mulher, não utiliza disso tudo que o Vitor está passando pra gente. Nós, mulheres, não utilizamos porque a gente fica engessada, né? A gente fica ali naquela questão do preconceito, naquela questão daquilo que foi passado pra gente. Muitas mulheres com vergonha, não vou denunciar porque eu tenho vergonha. E falar em vergonha, Vitor, como que fica quando a mulher ela procura esses órgãos, como que fica na questão como eu posso dizer para você? De repente uma mulher, ela fala, eu não vou denunciar porque todo mundo vai ficar sabendo. Existe uma... Existe. O que acontece? Hoje, as ações judiciais no Brasil, todos os inquéritos a respeito de violência doméstica e as ações judiciais a respeito disso são sigilosas e segredo de justiça. Então, se você denunciou, teoricamente ninguém vai saber além de você e dos policiais, de quem está trabalhando nesse caso. Então, você não precisa necessariamente comunicar a ninguém o que está acontecendo. É importante que você tenha uma rede de apoio, claro, dos seus familiares, das pessoas mais próximas para te ajudar nesse momento, até porque a Secretaria da Mulher e tal, a Delegacia da Mulher, eles fazem esses procedimentos técnicos, mas você precisa de alguém para ter esse apoio, alguém mais próximo de você, né? Então, assim, vocês podem ficar despreocupados que isso é totalmente sigiloso, isso não é divulgado, para você ter Essa é a palavra que eu queria, sigiloso. É sigiloso. A gente tem até uma certa dificuldade, a gente que trabalha na área de direitos, mas tem que ter uma certa dificuldade de encontrar dados.
entende? Porque realmente não são muito vocês advogados, vocês têm acesso, mas ainda para vocês é mais difícil. A gente tem acesso, mas mesmo assim, para processos de segredo de justiça, a gente tem que pedir o acesso e só com procuração. Então, nem a gente que é advogado consegue acesso a um processo de segredo de justiça que não é nosso, eu consigo acesso aos meus. Mas, por exemplo, se for de outra pessoa, eu precisaria ter a procuração dessa pessoa e solicitar diretamente no fórum acesso. Então foram rapidinho, né? Foram dois desafios hoje, dois gigantes hoje que foram derrubados aqui para mim e para você, mulher. Olha, que está assistindo a live. O primeiro, se você procurar um órgão público e o atendente falar frases para você, vai embora para casa, pensa melhor o que ele fez para você bater nele, você não volta para casa, você tem o direito de registrar o seu boletim de ocorrência, a sua ocorrência, o que for. A segunda coisa, existe um sigilo. Ninguém vai saber que você fez a denúncia. Existe um sigilo, como o Vitor falou. Para questão de segurança, sim, tem uma rede de apoio, procure uma amiga, um parente da sua confiança, mas existe um sigilo da parte aí da lei, né, dos órgãos públicos também, que aquilo que aconteceu com você, aquilo que você contou, não vai ser vazado, as pessoas não vão ficar sabendo. Então, dois gigantes, tá, Vitor? Muito obrigado. Dois gigantes que a gente derrubou hoje, porque esses dois, eu como mulher, eu sei. Quando uma mulher ela pensa em denunciar, são essas duas coisas que impedem ela. A vergonha, né? E quando ela vai lá, essa questão desse preconceito enraizado aí, colocar a culpa na mulher e ainda diminuir, né? Minimizar essa questão da violência doméstica. Aí, aproveitando a pergunta, tem uma dúvida aqui de uma seguidora que ela fala assim, quando a medida protetora não é cumprida, como que proceder? Medida protetiva. Esse caso, essa pergunta, inclusive, é uma excelente pergunta. E é um dos casos que as mulheres mais têm dúvida. O que acontece? Eu fiz a medida protetiva e o cara simplesmente não respeita. O que acontece? Nesses casos, o juiz ele pode converter essa medida protetiva em prisão preventiva. Então, ele desrespeitou a medida protetiva, você comunica ali a delegacia, o Ministério Público avisa ao juiz, o juiz ele concede a prisão preventiva. Então, ele vai ficar preso durante todo o curso daquele processo até finalizar. Entende? E aí tem uma pergunta também que fala dos filhos, né? Quando o casal, por acaso, tem filhos, os filhos também entram nessa medida? Entram, perfeito. Quando é caso de constituição de família mesmo, até essa evolução da proteção da família é uma evolução que vem desde a Constituição de 34 ali. Que hoje a gente trata a família como a base da sociedade. O próprio artigo 226 da Constituição fala isso, a família é a base da sociedade. Mas a gente tem que lembrar que nenhum direito ele é absoluto hoje no Brasil. Então, por mais que você seja o pai da criança, o pai dos filhos ali, você pode ter o seu direito restringido nesses casos, por exemplo. Então, um dos tipos de medida protetiva que existe hoje no Brasil é o impedimento de você ver os seus filhos. Então, se você solicitou ao juiz, você foi violentado, solicitou ao juiz, você tem os seus filhos ali em casa, o juiz ele pode conceder, inclusive, impedir o pai das crianças de visitar as crianças por conta disso. Vitor, eu estou olhando aqui, a Ami falou aqui que 1 a cada 3 mulheres já foram violentadas. Física, sexualmente, psicologicamente, um índice muito alto. Existe algum projeto eficaz para baixar esse índice? Existem sim. E aí a gente tem que fazer uma análise um pouco mais histórica para a gente poder entender isso. Por quê? Essa questão de lidar com a mulher de forma pública é uma questão que veio depois de muitas modificações no Brasil. Então, o nosso Código Civil hoje, que é o Código Civil que trata de danos morais, que trata de casamento, que trata de todas essas coisas que não entram no âmbito penal, por exemplo, direito a voto, esse tipo de coisa, ele é de 2002. Mas o anterior a ele é de 1916. Tá. E o que previa? Olha o tempo que a gente demora para a gente atualizar a nossa legislação de acordo com a nossa época. Então, o que previa o Código de 16? De que a mulher só poderia trabalhar se fosse com autorização do marido, a mulher só poderia estudar se fosse com autorização do marido,
e cabia ao marido a administração dos bens das mulheres. Então nem o seu dinheiro você poderia administrar. A maioria das mulheres não tinham dinheiro porque não podiam trabalhar, então era tudo do marido, mas era o marido que administrava. Isso só mudou em 62, quando veio o Estatuto da Mulher Casada, que aí a mulher ela já pode trabalhar, ela já pode ter a sua própria administração dos bens e tal. Inclusive no casamento, o Código Civil ele previa que numa relação do casamento a opinião do homem era final. Então ele falava o seguinte: na administração do casamento a decisão cabe aos dois, mas tendo discordância prevalece a do homem. Era o código que falava isso, entende? Então assim, então no final era sempre do homem, não tinha essa questão de igualdade no casamento, né? Isso só muda em 62. A legislação, é claro que os costumes mudaram muito depois. Então qual que era a mentalidade, por que eu estou dizendo? Qual que era a mentalidade da época? Principalmente eu conversei com um advogado amigo meu lá da ordem, a gente esteve junto na semana passada, e ele estava falando isso, ele falava, ó, nessa época que a legislação era assim, qual que era a mentalidade dos pais? Filha mulher é despesa e filho homem é investimento. Porque a filha mulher não adiantava você investir numa educação de qualidade, num curso, numa faculdade, se ela só ia poder exercer isso se o marido deixasse. E como a maioria não deixava, ninguém investia em nada. Então você tinha 5 filhas mulheres, você precisava fazer mais um rezar para vir homem, né? Porque senão você ia ficar a vida inteira. Então essa era a mentalidade. Então como a gente consegue entender esse tipo de coisa, de que a legislação ela reflete muito a mentalidade das pessoas, né? Então hoje a gente tem todos quando a gente fala desses dados hoje de violência doméstica, esses dados são dados recentes, mas a gente que pesquisa e trabalha na área, a gente tem esse receio de que seja muito maior. Então 1 em cada 3 mulheres sofrem violência doméstica hoje, mas a gente tem esse receio de que talvez seja muito maior esses dados. Muito maior, né? Porque não acaba que não denuncia. Não denuncia. E aí a gente tem esse movimento não só nacional como internacional, a própria OEA que interferiu no caso da Maria da Penha, né, para responsabilizar o Brasil. A gente tem esses mecanismos hoje que busca minimizar essa violência doméstica. E a violência doméstica não é um assunto apenas, não é um problema, um fenômeno só no nosso país, mas em vários lugares do mundo, principalmente em países de primeiro mundo, onde os homens são mais empoderados, né? Ainda tem muita questão de violência doméstica. E, ô Vitor, e você vê que quando a mulher ela tem o poder de multiplicar. Tudo que você entrega para a mulher, ela multiplica, ela tem esse dom de multiplicar. E você falando aí que em 1962 nós conquistamos o direito de poder trabalhar, de poder desenvolver uma profissão, de sair de dentro ali do ambiente doméstico, né? Em 1980, a mulher ela começa a atingir um nível de escolaridade bem... olha, de 60 para 80, apenas 20 anos, e a mulher já começa, já nos anos 80, a atingir um nível de escolaridade bem diferente do que era antes, né, dos anos 60, e hoje nós temos mais escolaridade do que os homens. As mulheres elas estão mais escolarizadas do que os homens. Parabéns pra gente, porque a gente foi impedida de desenvolver uma profissão por muito tempo, mas quando a gente conquistou esse direito ele foi multiplicado. Hoje em dia a mulherada está aí no mercado de trabalho e fazendo de tudo, né? Encontra mulher em todas as áreas. Sim, porque a legislação ela veio em 62, mas os costumes eles permanecem durante muito tempo, né? Então o que acontece? Imagine que você vive com uma pessoa durante 20 anos, que te impede de trabalhar, não deixa você ter sua própria renda, te impede de fazer tudo. Um determinado dia veio uma lei que agora falou, não, agora você pode trabalhar, você não precisa de autorização de ninguém. No outro dia você vai buscar um trabalho, você já está 20 anos com aquela pessoa te impedindo de fazer isso, não vai mudar isso do dia para a noite. Sim. Então por isso que a lei ela vem, mas ela precisa ser acompanhada de processos para fazer isso ser efetivo, que é o caso de criação de delegacia, é o caso de criação de projetos, entendeu? É o caso de fiscalização do Ministério Público, que eles fazem isso muito bem, e para você ver que só depois de 2 décadas que a gente começou a de fato a notar esse tipo de mudança, né?
Então não é uma coisa, eu estou dizendo isso porque não é uma coisa simples, né? Até chegar nesse ponto de, se você pega uma mulher dos anos 20 e você senta com ela e você tivesse a oportunidade de contar para ela tudo que você tem hoje, ela ia ter dificuldade de acreditar. Entendeu? Fala, nossa, naquela minha época, entendeu? Eu não poderia nem falar. Entende? Quanto mais fazer isso, entende? Então... A gente conquistou Hoje eu falo que a ferramenta, a melhor ferramenta que a mulher tem hoje é o poder de escolha, né? Hoje nós temos um poder de escolha muito grande, mas ainda muitas de nós não têm a informação dos nossos direitos, daquilo que a gente pode e daquilo que a gente não pode fazer. Muito preconceito ainda, né? Muito preconceito, muita coisa enraizada que a gente precisa vencer. Temos mais... Finalizamos as perguntas, basicamente. Teve umas aí que vocês responderam na hora que vocês conversaram. Ô Vitor, você chegou a comentar sobre o projeto Violeta, né? Isso é uma exclusividade aqui na nossa região? Como é que a gente tem esse acesso? Então, aqui na região foi um juiz que fez, mas eu soube que ele está expandindo esse projeto. Eu não sei se essa expansão já chegou em outros lugares, mas é um projeto daqui de Volta Redonda, que é essa iniciativa. E você falou isso foi até bom, porque são 2 projetos, na verdade, que são interessantes na área da mulher aqui em Volta Redonda. Que é esse do projeto Violeta, que é da medida protetiva. Você solicitou, em até 4 horas você tem ali a decisão e a medida nas suas mãos. E tem um outro projeto muito interessante, que é um aplicativo da Guarda Municipal em parceria com a Prefeitura e o Judiciário, que é um aplicativo de quê? De geolocalização. Então você baixa o aplicativo no seu celular, você clicou ali no botão, é ativado um GPS, mandado diretamente para a polícia e ela já comparece na sua casa. Então esse é um aplicativo que está, se eu não me engano, está em fase final de desenvolvimento aqui em Volta Redonda, que também veio para ajudar, né? E você não precisaria nem entrar em contato, ligar para o telefone, então era somente você entrar no aplicativo ali, clicar mesmo e aguardar a chegada da viatura. A Camila, ela falou exatamente, muitas passam por violência, porém têm vergonha em denunciar. Então a gente derrubou hoje foram 3 gigantes, né? 3 informações muito importantes que nós adquirimos aqui nessa live. Estamos saindo daqui com a autoestima ativada, com a consciência avançada. Quero agradecer o Vitor. Leal, tem mais alguma pergunta? Não. Encerramos por aqui. Nós vamos encerrar por aqui e eu queria passar para você, mulher, finalizar como eu comecei. Você é uma mulher de decisão ou você é uma mulher de condição? Vitor, se eu fosse uma mulher de condição, eu estaria até hoje lá na situação que eu nasci, que foi uma situação de abandono, de abuso. Depois de adulta, eu ainda enfrentei também outras situações como essa que a gente está conversando hoje, mas a situação não define, a situação que eu passei, que eu vim ao mundo e as situações que eu me envolvi, não definiu quem eu sou. E a situação que você, mulher, está vivendo, eu falo novamente, não define quem você é. Porém, para você sair dessa situação, você precisa decidir, precisa ter uma decisão. E isso é crucial na sua mudança de vida. A minha psicóloga falou para mim uma coisa na última consulta, e eu vou compartilhar com vocês. Sei que muitas de vocês não têm condições hoje de ir numa terapia, de fazer uma terapia, de fazer um acompanhamento. Por esse motivo, muitas das vezes eu faço live compartilhando o que eu aprendo na terapia com vocês, e hoje não vai ser diferente. Eu quero compartilhar com vocês essa linha de raciocínio. Pensa comigo, ela falou para mim, quantas vezes você vai sentar aqui nessa cadeira, vai olhar para mim e vai contar as mesmas histórias? Quantas vezes você vai fazer isso? Então eu deixo essa pergunta para você, mulher. Porque a maioria de nós entramos em um relacionamento, saímos, entramos em outro. A maioria, em torno aí de 40% das crianças brasileiras foram criadas num ambiente de abuso. Eu acho que isso fortalece muito a violência doméstica, sabe, Vitor? Eu acho que isso fortalece muito a violência doméstica no Brasil.
fomos criados abaixo da linha da pobreza, e quando você é criado abaixo da linha da pobreza, você está vulnerável a situações de abuso, a situações de violência, você fica muito mais vulnerável. Apesar da situação de violência, o Vitor sabe disso, não ser uma questão só das classes mais baixas, né, Vitor? Das classes altas também. E às vezes a gente traz esse tipo de comportamento para a vida adulta. A gente traz esse tipo de comportamento para a vida adulta. Porque a gente vê ali na infância como que o pai tratava a mãe, os homens também, né? Cresceram, muitos homens cresceram vendo o pai batendo na mãe. Aí a gente traz como se fosse uma cultura, como se aquilo ali fosse normal, né? Como se aquilo ali fosse uma coisa natural, e não é natural. Como eu gosto de falar, falei na outra live, vou falar nessa, o ser humano nasceu para o amor. O ser humano, ele nasceu para o amor, e você tem direito, mesmo que você, Tati, eu não tive um bom começo, eu também não tive, mas isso não vai me impedir de buscar o meu final feliz. E você precisa se posicionar para você buscar o seu final feliz, né? E é isso, a minha psicóloga falou isso pra mim, Vitor, e mexeu muito comigo. Quantas vezes você vai sentar nessa cadeira e vai me contar a mesma história? Exatamente. Você me lembrou uma coisa. Aqui, quando eu faço esse tipo de atendimento, que são casos mais delicados assim, a gente precisa de, no mínimo, uns 3 atendimentos separados em dias diferentes. Por quê? Às vezes a pessoa fica com tanta vergonha do que aconteceu, de que ela nem tem culpa, de que ela não consegue se abrir tudo e contar numa primeira oportunidade. Então você precisa de um atendimento, marca outro, faz outro, marca outro, faz outro, até você saber a história completa e conseguir, né? Porque realmente é difícil. E no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura de que a pessoa que sofreu se sentir culpada, se sentir vergonha. Então, por exemplo, o caso da Isa, a gente tem essa cultura no Brasil, de quem foi traído que tem que ter vergonha, né? Mas não, quem que traiu que tem que ter vergonha, né? Quem que agrediu uma mulher que tem que ter vergonha. Não é a mulher que sofreu a violência que tem que ter vergonha, o erro não foi dela, entende? Então a gente precisa mudar isso, já que as mulheres vêm conseguindo mudar isso nos últimos anos em relação a tudo, carreira, vida profissional, vida pessoal, casamento, e esse é um dos problemas que mais é difícil de mudar e que ainda permanecem, porque em que pese a gente tenha todos esses mecanismos hoje, muitas ferramentas, muitas né? ferramentas. Gente, muitas ferramentas para a gente se movimentar para o mais. Muitas ferramentas. Hoje é só a questão da informação e a questão de achar normal, de achar normal estar nesse lugar onde eu apanho, estar nesse lugar onde eu sou agredida, estar nesse lugar onde eu preciso, o meu dinheiro precisa manter a família. Como que a mulher recebe isso como natural, como normal? Eu acho que hoje a nossa luta, Vitor, a luta da mulher atual é finalizar esse sistema. É sair desse sistema, é finalizar esse sistema e iniciar um sistema novo. Porque a gente tem todos esses mecanismos hoje, mas essa questão da busca, ela parte principalmente de quem sofre esse tipo de coisa. Então, a nossa dificuldade quando a gente trata de direitos humanos, que é o que a gente está falando aqui hoje, é justamente na proteção deles. Porque o tanto de legislação nacional e internacional que a gente tem, assim, eu já passei horas e horas discutindo sobre esse tipo de coisa, entendeu? Então o problema não é reconhecer os direitos. Se eu falar que a mulher ela tem o direito de administrar, ela tem os mesmos direitos no casamento, ela tem o direito de não sofrer violência física. Ela tem o direito de trabalhar. Tem direito de trabalhar. Isso é muito simples, isso já está reconhecido. A legislação reconheceu depois de muita luta. Agora a dificuldade é justamente tornar efetivo, proteger isso. Essa é a grande dificuldade. E que vem cada vez mais sendo combatido, né? Então, a gente precisa ultrapassar essa barreira cultural nossa, essa barreira da vergonha, essa barreira da culpa, que muitas mulheres se sentem culpadas, ficam pensando, mas eu também fiz tal coisa. A gente ouve muito o seguinte, eu gritei com meu marido também, então por isso ele fez. Mas o que acontece? Você gritou com seu marido e ele te deu um soco na cara. Não faz sentido, né? Isso é muito desproporcional, esse tipo de coisa. Discussões acontecem, mas não é o caso de discussão. E a gente tem que sempre lembrar que 90% dos casos de violência ocorrem dentro da própria família, por próprios familiares. Então, assim, a Constituição hoje ela tem uma proteção especial à família, e a Constituição ela fala que a família é a base da sociedade.
Só que para você ter família, você precisa ter afeto, você precisa ter respeito, você precisa ter direitos, obrigações. Se você tá num ambiente onde você não tem respeito, onde você não tem voz, onde você é violentada, me desculpa, mas você não tem uma família. Uau. Você tem pessoas que convivem com você, mas uma família você não tem. Uau. E aí é onde começa, né? Eu acho que hoje a batalha da mulher é na mente. Exatamente. A batalha da mulher é na mente. A mulher, ela enfrenta uma batalha na mente até ela poder denunciar, até ela pedir a medida protetiva, até ela fazer todas essas ações, ela enfrenta uma batalha na mente, mas esse assunto da batalha na mente vai ficar para outra live, em outro momento. Nós estamos aí, ó, encerrando aí o nosso horário. Vai ficar para outra live, em outro momento. Seja uma mulher de decisão, não uma mulher de condição. A vida sempre vai colocar uma condição aí pra você, mas aí é você que decide se você vai ficar nela ou não. Vitor, sempre é uma bênção estar com você. Hoje eu saio daqui com informações riquíssimas. Tenho certeza também que as minhas maravilhosas também. Vou deixar você se despedir delas. Eu agradeço aí vocês pelo convite, tá? A gente vê que sempre que a gente coloca um tema pra gente falar, surge muita movimentação, muitas dúvidas, né? Isso. O que pra gente que trabalha na área, pra gente é natural. Então, às vezes a gente não tem esse sentimento de que tanta gente tem dúvida. E a gente ainda se surpreende com isso, né? Nossa, tanta coisa que a gente tem, que as pessoas não sabem, que são pra elas, no caso. Uau! Você vê que, assim, eu trabalho na área, eu estudo a área, eu pesquiso a área, mas eu nunca precisei desse tipo de coisa, né? Então, quem precisa são as mulheres, e é elas que não sabem. Para que eu vou chorar. Vitor, tem coisas que são tão pequenas pra gente, e eu vejo isso muito no projeto Mel das Maravilhosas, mas para as outras pessoas são tão grandes, mas tão grandes. Essa informação que você está trazendo, por isso que eu gosto de trazer profissionais para vocês. Essa informação que você está trazendo, Vitor, a maioria das mulheres que estão nos assistindo, elas ficam ali na internet, passando o dedinho, olhando o lado bonito da vida de todo mundo, de todas as mulheres. Ela fica ali e muitas das vezes ela se isola e ela acha que aquilo que ela vive é só ela que vive. É só ela, aquilo ali só acontece com ela. Aí vem a baixa autoestima, questão de suicídio, e vem várias questões que ela começa, às vezes ela aceita aquela situação, isso aqui é pra mim mesmo, eu vou viver assim mesmo, aceita aquela situação. E quando a gente traz essa informação, quando a gente traz luz para esse tema que culturalmente, né, está nas sombras, a gente traz esperança também para as mulheres. A gente traz esperança para outras mulheres, a gente encoraja outras mulheres a buscar uma vida melhor. Quando uma mulher, eu estava até conversando com o Marcelo, companheiro do Léo, quando uma mulher se cura, o benefício não é só para ela, mas é para toda uma sociedade. Quando a sociedade ela tem um olhar diferenciado para a mulher, quando a sociedade desenvolve ferramentas para defender a mulher, ela não está só fazendo isso para a mulher, porque uma mulher saudável, com uma mulher saudável, você tem filhos saudáveis, você tem homens saudáveis, você tem uma família saudável, quando a mulher está saudável. Mas quando a mulher está doente, não é isso que acontece, é o que você falou. Quando a mulher está doente, não tem família. Não existe família quando a mulher apanha. Não existe família quando a mulher vive situação de violência. Não existe. Existem pessoas que convivem com você. Como diz aquele slogan, quem ama não mata, quem ama não bate, quem ama não tortura psicologicamente. E a mulher, ela precisa ter esse entendimento. Ela precisa ter esse entendimento, e nós mulheres, precisamos ter modificado na nossa mente, instalado no nosso coração, que esse formato de amor antigo... Posso falar a palavra machista? Posso falar a palavra machista?
esse formato de amor machista, ele precisa sair, ele precisa entrar em desuso, né? Precisa deixar cada vez mais de ser usado, e a gente tem que ativar a nossa autoestima, tomar decisão, se colocar no nosso lugar. E aí, Vitor, não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar para finalizar é: muitas mulheres não colocam na caixinha, muitas mulheres não interagem com a gente no Instagram. Eu não sei se é porque outras pessoas têm acesso ao Instagram delas, ao telefone delas, pode ser isso, mas elas vêm pessoalmente. Quando elas não vêm pessoalmente, elas mandam pessoas. E essa live, nós desenvolvemos, eu e a minha equipe desenvolvemos a live, porque ela foi instigada por um homem, marido de uma seguidora. Ele com a esposa me procurou lá no projeto Mel das Maravilhosas e ele falou da luta dele em favor da vida da irmã. Ele lutou alguns anos em favor da vida da irmã e ele conseguiu salvar a irmã da violência doméstica. E ele foi lá com orgulho contar pra mim e ele falou: Tati, você deveria fazer uma live com esse tema, porque é algo que eu vivi, que a minha sobrinha viveu, que a minha irmã viveu, e eu como irmão, apoiando ela, eu consegui tirar. E ele falou com muito orgulho, tá, Vitor? Ele falou com muito orgulho. E o homem que é homem, ele reconhece aí o valor da mulher, ele reconheceu que apesar da irmã dele estar naquela situação, ele não diminuiu o valor da irmã e ele lutou pela vida da irmã. Hoje a filha, a sobrinha é formada, a irmã está num ambiente seguro, a irmã dele vive num ambiente seguro, não quis casar mais, foi o que ele me contou. O cunhado, ele tentou ajudar o cunhado, colocando o cunhado numa clínica de recuperação, conseguiu a clínica, fez toda a movimentação, mas o cunhado desistiu e não quis o apoio, não quis a ajuda, né? E ele respeitou. Mas a irmã e a sobrinha foram salvas da violência doméstica e estão muito bem. E eu quero agradecer a ele porque essa live aconteceu por causa dessa história que ele me procurou fora das redes sociais para contar. Então você perceba que a violência é contra a mulher, mas o problema é de todo mundo. É de todo mundo. Uau, Vitor, a violência é contra a mulher e o problema é de todo mundo. E o campo da batalha da mente a gente vai conversar em outro momento, em outra ocasião, que aí já é uma outra batalha que nós mulheres precisamos enfrentar.